nós faremos agora a recomposição da mesa. Iniciaremos o terceiro painel, que abordará a saúde das mulheres no novo contexto da pandemia. Participarão desse painel as convidadas Zélia Maria Profeta da Luz, diretora do Instituto René Ranchou, Fiocruz, Minas Gerais; Lu Dandara, idealizadora da Aura da Luta; e Deonara de Almeida Silveira, que é assistente social, funcionária do CTI da Maternidade Odete Valadares, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, Sindsaúde, e co-vereadora do Mandato Coletiva em Belo Horizonte. Gostaria de lembrar que, entregando a programação do Sempre Vivas, o Palácio da Inconfidência, sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebe iluminação especial na cor lilás até o dia 15 de março. A luz lilás faz alusão ao símbolo das lutas feministas, temática enfatizada no evento. Reforço ainda a notícia da publicação do novo edital de fotografias. Nesse 8 de março, foi publicado o edital Minas Arte em Casa, Mulher no Plural, Múltiplas Perspectivas. Além de reforçar as ações do Legislativo Mineiro em apoio à economia criativa do setor cultural, a iniciativa faz parte das atividades deste evento. O edital vai possibilitar a seleção pública de fotografias feitas exclusivamente por mulheres e que expressem seus diferentes olhares sobre a multiplicidade de experiências sociais da condição feminina. As imagens vencedoras integrarão uma exposição virtual, a ser lançada no segundo semestre desse ano. As artistas classificadas, por sua vez, receberão uma remuneração e terão seus trabalhos divulgados nos veículos de comunicação e perfis das redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vá lá em assembleia.com.br/ALMG_cultural e veja como participar. E nós esperamos, gente, que muitas mulheres possam participar dessa importante iniciativa para que possamos não só fortalecer o aspecto cultural, mas também valorizar, reconhecer e apresentar à nossa sociedade os diversos e lindos trabalhos que nós, mulheres, fazemos, especialmente aí as mulheres que fotografam, né? Que registram, deixam suas marcas. Lembramos que as pessoas que acompanham este seminário virtual pela internet ou pela TV Assembleia poderão enviar perguntas às expositoras por meio do Participe Agora, disponível na página do evento no portal da Assembleia. As deputadas e os deputados que participam de forma remota desse seminário e que desejem fazer uso da palavra, podem se inscrever no chat do Zoom. As pessoas que desejarem receber o certificado de participação devem registrar a presença no formulário online, disponível na página do evento, no portal da Assembleia. Bom, gente, nesse nosso terceiro painel, nós vamos tratar da pauta da saúde, uma política pública extremamente importante, vital. Com a pandemia, nós estamos vendo aí o quão importante é a articulação do nosso Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades, com todas as necessidades de melhoria que o nosso sistema ainda precisa. É um dos sistemas que conseguiu trazer uma resposta para a nossa sociedade, mesmo com todas as dificuldades que ultrapassam os limites da atuação dos profissionais do SUS, né? A questão da vacinação era uma questão muito superior à questão do SUS, né? Diz respeito a realmente as decisões tomadas pela presidência do Brasil, mas, enfim, é no SUS que a gente acompanha a realidade do acompanhamento da saúde da nossa população.
Eu quero iniciar o nosso painel, vou passar para as nossas convidadas, que estão altamente qualificadas na pauta da saúde, para que possamos também permitir um tempo maior para o debate, para respostas, né, das perguntas, dos apontamentos que vão aparecer. Mas eu queria destacar aqui que, quando nós estamos falando, tratando e preocupadas com a questão da saúde, nos eventos de organização do Sempre Vivas, tivemos muitas ponderações e muitos aspectos que chamaram a atenção e que nos levaram a criar esse painel. Nós estamos falando da política de saúde como um todo, estamos falando do como as mulheres foram mais impactadas também nas questões de saúde. As mulheres, elas são maioria na linha de frente do atendimento do Covid-19, são as enfermeiras, são as auxiliares de enfermagem, são as equipes dos serviços gerais. Quando a gente sai dessa estrutura, né, hospitalar, dessa estrutura do atendimento direto à saúde, nós também vemos as mulheres, em sua grande maioria, cuidando de outras pessoas, como as cuidadoras de idosos, né, são também, em grande maioria, estão cuidando de um grupo que é um grupo de risco. E precisamos lembrar também do como nós vamos trabalhar agora, nessa etapa que nós estamos do enfrentamento à pandemia e também no pós-pandemia, com uma articulação da saúde para atender a saúde da mulher de forma integral. Nós precisamos cuidar não só da saúde física, mas como também da saúde psicológica. Os estudos mostram que as mulheres são as mais atingidas também quando a gente faz a análise do recorte emocional, né, por diversos impactos da carga de trabalho que foi aumentada, a dificuldade da lida com o sistema remoto e com os filhos em casa, a administração do tempo, né, o processo de angústia que está acometendo a todas nós, né, essa angústia, essa ansiedade, a vontade de fazer alguma coisa e de muitas vezes não dar conta de fazer porque não depende só da gente. Então, todas essas exposições nos fazem refletir um pouco mais sobre a pauta da saúde e eu espero poder tirar daqui da nossa conversa, né, com especialistas, com pessoas que estão dedicando a vida nesse momento a um debate mais profundo, do que mais nós poderemos fazer para garantir a saúde plena das nossas mulheres no pós-pandemia. Eu vou abrir aqui para as nossas convidadas fazerem suas explanações. Eu trouxe também alguns dados para compartilhar, né, no decorrer da nossa exposição, e eu vou fazendo aqui durante os intervalos das falas. Para iniciar, eu quero convidar aqui a diretora do Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas Gerais, a senhora Zélia Maria Profeta da Luz, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. E aí, Zélia, é um prazer imenso reencontrar com você, né? Nós que já nos encontramos em algumas questões relativas aqui à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, quando eu estava ainda secretária de Participação Popular. Destacar que a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição muito importante no Brasil, né, uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento de ciências biológicas, a mais importante instituição de ciência e tecnologia de saúde da América Latina, é uma referência em pesquisas na área de saúde pública e tem sido, Zélia, fundamental para que possamos compreender tantos processos que estamos vivendo no meio dessa pandemia, né? Eu mesmo tenho tenho como hábito ler as diversas pesquisas que a Fiocruz tem trazido, né, pesquisas muito bem trabalhadas, com uma amplitude do Brasil, que nos permite também dimensionar ou fazer as propostas, né, para que o governo possa atuar melhor. As pesquisas que demonstram, por exemplo, como aumentou também o consumo de álcool e outras drogas na população feminina durante esse momento de pandemia. Enfim, quero registrar aqui
que a Fiocruz é uma instituição muito importante para todos nós, e nós sabemos valorizar ciência e tecnologia, né, diferentemente aí de outros que duvidaram dessa potencialidade, e hoje faz com que muitas brasileiras e muitos brasileiros paguem com a vida. Então, eu te passo, Zélia, a palavra para que você possa nos enriquecer aqui nessa tarde. Boa tarde a todas, todos, todes. Deputada Ana Paula Siqueira, um prazer estar aqui, uma honra. Quero agradecer o convite, agradecer ao deputado Agostinho Patrus, a deputada Andréia de Jesus, deputada Laura Siqueira, que estava na mesa anterior, e que mesa, inclusive, trazendo temas fundamentais, né, que tem a ver com a questão do trabalho. Então, quero cumprimentar também as minhas companheiras de mesa, a Lu, Dandara e a Deonara. Prazer estar aqui com vocês. E espero trazer um pouco uma contribuição que eu tentei pegar alguns dados mais amplos com relação à pandemia no Brasil, né, e alguns dos seus impactos. E eu fiz uma apresentação, Ana, deputada Ana Paula. Isso, obrigada. Eu não sei quem controla o tempo, podia me avisar faltando uns 5 minutos, por favor? E eu não sei se eu consigo passar a apresentação, eu tenho que pedir para passar, né? Acho que é assim, né? Sim. Tá, obrigada. Então, de novo, quero agradecer. Eu acho que trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é fundamental. Eu participei da construção, né, acho que lá em 2018, com a deputada Marília Campos, hoje prefeita de Contagem, a deputada Ana Paula também participou. A gente vem tendo uma participação, um envolvimento, ou um apoio, acho que é a melhor palavra, muito grande, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, numa luta que a gente vem trazendo para o Estado, que é de fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação para o Estado de Minas Gerais, pensando muito trazendo muito o potencial da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento. Então, mais lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Assembleia, com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, deputada Ana Paula, acho fundamental essa discussão passar pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, considerando este momento tão difícil que a gente vem passando com crises que a gente já passava no país e com a pandemia, e que teremos um futuro muito complexo e que o trabalho conjunto, coletivo, e que nos una, ele é muito importante para a gente encontrar saídas. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Pode passar, por favor, o próximo slide. Só para falar brevemente, a deputada Ana Paula muito generosamente falou da Fiocruz. Então, a Fundação Oswaldo Cruz é do Ministério da Saúde, nós somos Sistema Único de Saúde. A Fiocruz é um sistema de ciência, tecnologia e inovação, envolve pesquisa, comunicação, educação, produção, assistência, atenção, vigilância e prestação de serviço. Onde tem esse pontinho vermelho no mapa do Brasil, é onde a gente tem Fiocruz. Então, a Fiocruz está em 10 estados e no Distrito Federal, com unidades ou escritórios, e o nosso trabalho é um trabalho que faz uma articulação entre diferentes campos do conhecimento, principalmente o biomédico e a saúde coletiva. É um trabalho de integração da ciência, tecnologia, inovação e saúde, e a nossa missão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a promoção da saúde, da qualidade de vida, redução de iniquidades e desigualdades sociais. Pode passar o próximo, por favor? Nesse aqui, eu não consigo apontar, né? Bom, mas vamos lá, com o cursor. Nesse aqui eu trago um panorama dos casos, né, totais no Brasil por estado. A gente tem hoje, está todo mundo acompanhando, né, mais de 11 mil casos no país. A Minas Gerais, como segundo estado com maior número de casos, primeiro é São Paulo, eu queria chamar a atenção disso.
Pode passar, por favor. Aqui é um gráfico que mostra a faixa etária, né? Onde você tem pacientes doentes, né? Pessoas com a doença. A barrinha verde mostra homens, a vermelhinha mulheres, e aqui, nesse eixo, as idades, né, as faixas etárias. E a gente vê que há uma predominância, esse dado é do Brasil, há uma predominância, então, dos casos em pessoas acima de 50 anos, né, que são considerados os mais idosos. Pode passar, por favor? E aqui eu mostro óbitos. O anterior era óbito, faixa etária do óbito, no Brasil. E aqui eu mostro óbito em Minas Gerais, onde a gente tem o maior número, são municípios com os maiores números de óbitos, e a gente vê, então, Belo Horizonte, depois Uberlândia, e chegando aí até Teófilo Otoni. A gente tem outros óbitos no estado, mas nesse gráfico a gente mostra esses estados com os maiores números de óbitos no estado de Minas Gerais. E trazendo essa informação de óbito, eu quero aqui registrar a nossa solidariedade da Fundação Oswaldo Cruz, a solidariedade minha particular, para todas as pessoas que perderam seus entes nessa pandemia. Muitas dessas mortes foram mortes evitáveis, né? E no próximo slide, pode passar, por favor? Eu mostro um gráfico que tem sido apresentado, foi apresentado ontem no jornal, ou antes de ontem. Ele é referente, são vários, vocês estão vendo vários mapas do Brasil. O primeiro, na parte de cima, é de julho de 2020, e o último mostrando 8 de março de 2021. E ele mostra taxa de ocupação de leitos em UTI, para adultos, né, para UTI para Covid. Vocês veem que a barrinha, a cor verde, mostra que aquele estado estava em alerta, o amarelo estava já numa situação de mais atenção, e o vermelho crítico. E aí a gente vai vendo a evolução no país, mostrando que nos últimos... né, já no final, janeiro e fevereiro, a gente está numa situação extremamente complexa, o que demanda de nós, né, nós cidadãos, nós instituições, adotar medidas muito importantes de mitigação da pandemia para que a gente consiga preservar vidas. Pode passar o próximo, por favor? E nesse sentido, eu queria trazer um pouco essa reflexão, porque a situação da pandemia no Brasil, ela precisa ser analisada com cuidado, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que a pandemia é democrática, que ela é igualitária, que todo mundo é igualmente vulnerável, e não é verdade. A pandemia não é democrática, não é igualitária, e não somos igualmente vulneráveis, né? Então, eu acho que isso essa discussão a gente precisa fazer para desnaturalizar muito do que acontece hoje no Brasil com essa crise enorme, né, com essa tragédia que a gente está vivendo, sanitária e humanitária. Então, a primeira questão importante é que a gente já começa a pandemia no ano passado, estamos fazendo um ano, né, de pandemia, com o país numa crise social, econômica e política de grandes proporções, né? Embora o país seja de dimensão continental, eu acho que esse pode ser um problema, às vezes, mas para mim esse não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é a sua desigualdade social e assimetrias regionais, porque também a gente sabe que nem as regiões são diferentes. Isso também vai ter influência aí no impacto da pandemia. A gente está vivendo no país um desmonte sem precedentes da indústria nacional, da ciência, tecnologia e inovação, saúde e educação. Tudo isso, né, são elementos importantes para a gente analisar o curso da pandemia no país.
A gente tem um outro problema, a deputada Ana Paula mencionou o Sistema Único de Saúde, a importância do sistema, e a gente está vendo isso, né, nessa pandemia, e a gente tem o SUS desde 1988, né, ele está na nossa Constituição Federal, no capítulo de Direito à Saúde, é o maior sistema público de saúde universal do mundo, mas vem sofrendo um desfinanciamento brutal, principalmente em função da Emenda Constitucional 95. Então, esse também é um elemento, é uma informação que a gente precisa trazer para poder entender por que o maior sistema universal está tendo tanto problema hoje, agora, no atendimento dos casos e tal. Além disso, o país possui 13 milhões de desempregados e mais de 13, agora já chegamos a 14, mais de 39 milhões de pessoas em trabalho informal. Na mesa anterior foi mencionada essa questão do trabalho informal, e quem é que está no trabalho informal, né? Então, temos vários grupos em situação de vulnerabilidade e sem condição de seguir as medidas preconizadas para a prevenção da doença, que todos nós também sabemos que são, em tese, medidas simples, né? Que é a higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento social. Mas a situação de infraestrutura, desigualdade e dificuldades do país nos impede de trabalhar, inclusive, com essas medidas de uma forma mais ampla. Pode passar, por favor? Então, eu trago nesses dois quadros, né, são dois gráficos. O primeiro, que é o gráfico 16, ele mostra, no Brasil e nas diferentes regiões, uma proporção percentual de pessoas que moram em domicílios com restrição ao acesso de educação, proteção social, condições de moradia, serviço de saneamento básico, internet, ou ao menos 3 das restrições. E vocês podem ver pelas barrinhas, por exemplo, a barrinha roxa, né, que é serviço de saneamento básico. Praticamente todas as regiões têm problema, mas a gente vê um predomínio maior, percentual maior, na região norte e na região nordeste. A questão da educação, né, a restrição ao acesso à educação, a gente vê em todas as regiões do país. Condições de moradia, a gente vai ver condições piores, principalmente na região norte. Serviço de saneamento básico, eu já mencionei, que é a barrinha roxa. Internet, a gente vai ver que tem problemas de acesso percentuais maiores no Nordeste e no Norte. No gráfico seguinte, então, são todas questões importantes quando a gente pensa na pandemia e nas consequências da pandemia, né? Se, por exemplo, lavar a mão é importante, a gente sabe que é importante, a questão da higienização para a prevenção da doença, eu tenho uma situação em vários estados, nas diferentes regiões, que me impede de fazer isso conforme deveria ser. Então, no gráfico 13, que é o gráfico seguinte, a gente tem a proporção de população residindo em domicílios com ausência de serviço de saneamento. Então, também, esse é um dado importante, porque isso aí tem interferência no impacto da pandemia, no impacto à saúde na pandemia do novo coronavírus. Então, vocês vão ver, por exemplo, que esse está por região. Então, a gente vai ver que a ausência de coleta direta ou indireta de lixo é um problema para todas as regiões, mas principalmente Norte e Nordeste. Se a gente olhar a ausência de abastecimento de água, também é um problema principalmente para Norte e Nordeste. Da mesma forma, a ausência de esgotamento sanitário, a gente vê aí uma proporção maiores nas diferentes regiões, e com apenas Sudeste um pouco menor, mas é um grande problema nas outras regiões. Pode passar, por favor? E aí, é um dado importante, na mesa anterior falou-se de rendimento, mas mostrando também por que a gente vai ter mais pessoas, esse dado ajuda a gente a entender, mais pessoas em situação pior que outras. Então, esse é um gráfico que mostra rendimento mensal domiciliar em função da cor ou raça. A barrinha azul mostra cor branca. A barrinha
marrom, bege, mostra preto ou pardo, que são os negros. Então, vocês podem ver, pelo tamanho da barrinha, nem precisa a gente ler o número, que negros recebem metade do rendimento que as pessoas que se declaram brancas. E esses dados, eles são de 2012 até 2018. Mais um pouquinho na frente eu vou falar de 2020, porque eu quis colocar essa série histórica para a gente ver. Com a pandemia, piorou, melhorou? Como é que é isso? Pode passar o próximo, por favor. Tem alguém controlando meu tempo, né? Esse gráfico aqui, ele vai mostrar população em risco, né, de adoecer. A gente sabe, né, estamos acompanhando desde o início da pandemia, que ter uma comorbidades, né, e a idade são fatores que predispõem mais o indivíduo a ter a Covid. Então, a gente está vendo aqui, são os estados do país. Como eu não consigo apontar, Minas Gerais é o quarto estado, é a quarta barrinha nesse gráfico. E aí, eu coloco aqui o dado de Minas Gerais para vocês verem, só voltando um pouquinho. A barrinha azul é população adulta com pelo menos doença crônica não transmissível. E a barrinha preta é a população idosa daquele estado. Então, Minas Gerais vai ser o quarto estado ali no gráfico. E aí, o percentual eu coloquei aqui do lado. População adulta com pelo menos uma doença crônica não transmissível é de 21%. E população idosa, então, é de também quase 20%. Mostrando aí que a gente tem um percentual elevado de população em risco. Pode passar, por favor. Também vai ficar difícil de ver esse, mas vocês vão acreditar em mim. Esse aqui, ele mostra percentual de população com algumas doenças selecionadas, que são também doenças importantes para a evolução da Covid, né? Então, Minas Gerais é o segundo conjunto de barrinhas nesse gráfico, e aí a gente tem em Minas Gerais a seguinte situação: diagnóstico de hipertensão, 25% então dessa população adulta aí com essas doenças selecionadas. Diagnóstico de diabetes de quase 7%, pulmão 1,5% e doenças do coração 6,28%. Então, nós temos uma população, né, no geral, que é uma população que tem características que facilitam a gente ter a forma mais agravada da doença. Então, pode passar. Sério? E aqui eu trouxe também esse gráfico porque eu acho que é interessante. Essa é uma discussão que estava muito em voga, né, há uns meses atrás, com relação se volta às aulas ou se não volta às aulas. Então, esse gráfico também mostra os diferentes estados do país e a barrinha, ela corresponde adulto, né, 18 a 59 anos, com diabetes, doença do coração, doença do pulmão, que reside em domicílio com pelo menos um menor entre 3 e 17 anos. E aí a gente vê, em Minas Gerais, é mais ou menos 2%, esse conjunto de pessoas, né, essa amostra aí, ela fica em torno de 2% em Minas Gerais, considerando a população de Minas Gerais total, então é em torno de 400 mil pessoas que estariam nessa condição. E são dados importantes para a gente fazer a discussão de quais medidas adotar numa determinada situação. Pode passar, por favor. Célia, aproveitando só para registrar, 2 minutos para o encerramento. Falta muita coisa, Ana Paula, você vai ter que me dar mais um pouquinho. Vamos lá. A outra coisa, eu vou dar uma corrida aqui, são os dados relacionados a homicídios. E aí, essa é uma discussão importante, que é a da violência contra a mulher, que a gente vem acompanhando e vem todos os dias ouvindo que isso vem aumentando no país, né? A gente já tem uma condição histórica de muita violência no país e de muita violência contra a mulher. E
esse gráfico do lado que mostra óbitos causados por homicídio, ele traz homicídios por idade. Eu queria só chamar a atenção que a gente tem um percentual maior de jovens morrendo. Então, pode passar para o próximo. Aí, no gráfico da esquerda, eu estou mostrando homicídios femininos por raça. Então, é uma taxa de homicídios femininos por raça. A linha de cima, que é a linha preta, mostra mulheres negras. A linha de baixo mostra mulheres brancas, mostrando que a taxa maior de homicídios, então de violência contra a mulher, é nas mulheres pretas. O gráfico do lado vai mostrar a razão, né, a proporção desses homicídios. E aí vocês veem que a barrinha preta mostra mulheres negras, a azul mostra brancas, e a gente vê uma predominância muito maior de mulheres negras sendo vítimas de homicídio. Pode passar o próximo, por favor? Quando a gente analisa a chance de uma pessoa negra sofrer homicídio, né, versus uma pessoa não negra, isso aqui desde 2008 até, esse gráfico é de 2008 a 2018, você vê que os números são elevados, e em 2017 e 2018 esse número é quase 3 vezes mais a chance de uma mulher negra sofrer homicídio quando comparado com uma mulher não negra. Pode passar, por favor? E aqui é um dado importante, porque ele também mostra onde é que acontece isso. É dentro de casa ou fora de casa? E aí a linha preta mostra dentro da residência. Então, a gente tem taxas maiores de homicídio de mulheres dentro da residência, o que indica feminicídio, né? Dentro da residência, você mora com pessoas próximas, e tem estudos mostrando que o feminicídio acontece principalmente dentro de residência com pessoas próximas, companheiro, marido, namorado, pai. Pode passar para o próximo, por favor. Quando a gente trabalha, então, com a população LGBTQI+, as informações com relação à população LGBTQI+, a gente não tem muita informação, porque existe muita subnotificação, que também existe com relação às mulheres, mas aí, nesse grupo, é maior ainda. E a gente pode ver nessa tabela que independentemente da orientação, são as mulheres que sofrem mais agressão do que os homens. Pode passar, por favor. Em 2020, então, esse gráfico mostra Minas Gerais. Os anteriores eram amostras do país. Esse mostra Minas Gerais. E a gente pode ver que o segundo semestre de 2020, então, já na pandemia, o número de casos de violência familiar contra a mulher em Minas Gerais aumentou de forma impressionante. Então, a pandemia, ela favoreceu por vários motivos esse aumento da violência, né? Então, você estava confinada com o agressor, os serviços, muitos deles fechados, dificuldade da mulher fazer a denúncia. Então, a gente teve um aumento aí impressionante no segundo semestre de 2020. Pode passar, por favor. Eu também queria ver se depois de 2018, como eu disse anteriormente, teve mudança do ponto de vista de rendimento, do ponto de vista de taxa de ocupação. Então, a gente vê nesse gráfico 3 linhas. A linha azul mostra homens, e também é referente ao Brasil. A linha verde mostra total do Brasil, e a linha preta mostra mulheres. Então, a gente vê que ao longo, né, dessa série, que começou em 2012, as mulheres, elas ganham menos que os homens, né? Quase 2 vezes menos que os homens. Pode passar para o próximo. Quando a gente vê a taxa de desocupação também por sexo, a gente vai ver na linha preta, que representa as mulheres, no período da pandemia, considerando 2020, as mulheres também são as que têm a maior taxa de desocupação, são as que mais perderam emprego. Pode passar, por favor? Quando a gente vê a idade, eu acho que essa é também uma informação importante, a gente vê que são os mais jovens, né, que estão sem esse emprego. Eu estou colocando todas essas questões porque a análise da pandemia, né, dos impactos na saúde,
elas têm que ser vistas com as interseções, né? Gênero, raça, classe, a questão geracional, porque tudo isso vai nos ajudar a enxergar melhor os efeitos e a gente medir de fato os impactos. Pode passar, por favor? Bom, então, a pandemia ela tem impactado homens e mulheres de formas distintas. Já foi mencionado anteriormente a questão das profissionais de saúde. Então, o Conselho Federal de Enfermagem liberou esses dados recentemente. Até 9 de março, foram registrados 49.117 casos de Covid em profissionais de enfermagem, 82% mulheres, né, com 648 óbitos, sendo que desses óbitos, quase 67% também de mulheres. A gente também sabe que o maior percentual de trabalho informal, e a gente viu lá atrás, que a gente tem um alto número de pessoas trabalhando na informalidade no Brasil, também é de mulheres, né? Muitas, e isso vai afetar muito na questão da capacidade de sobrevivência, né? De comprar comida. Esse é um outro problema que a gente está vendo com a pandemia, que é segurança alimentar. A gente tem gente passando fome. E a questão dos invisibilizados, e que aí eu chamo a atenção para a população indígena, população quilombola, que vem sofrendo muito com a pandemia em vários aspectos, por falta de acesso aos serviços, por ter que deixar de trabalhar. Muitos trabalham com agricultura e não tem mais como vender, então também vivendo uma situação extremamente precária e complexa, e com outras doenças, né? E sem acesso em função das condições hoje dos serviços voltados principalmente para a Covid. Pode passar, já estou terminando, tá, Ana? Bom, tem 3 informações aqui também que eu acho que são importantes, é que entre março e abril de 2020, quando começou, né, foram decretadas as medidas de distanciamento, houve um aumento de 22% de casos de feminicídio em 12 estados brasileiros, né, também mostrando a vulnerabilidade dessas mulheres nessa situação, e chamando a atenção da gente que nós precisamos inovar e pensar em políticas para evitar coisas desse tipo, né? Em vários países, mulheres... E aí, essa situação também é uma situação vista em outros países, né? Na França, por exemplo, houve um aumento de 30% na primeira semana de lockdown de denúncias de violência contra a mulher, de pessoas morando na mesma casa. Além disso, já foi mencionado aqui também, as mulheres têm sofrido com a sobrecarga de trabalho. Muitas têm que assumir sozinhas várias tarefas de cuidar da casa, da família, dos filhos, do ensino dos filhos, e isso tem gerado, já tem alguns poucos trabalhos mostrando sofrimento psicológico, né? Porque é uma tensão e um estresse muito grande que as mulheres estão vivendo nesse período de pandemia. Pode passar, por favor. Bom, ontem saiu também esse boletim mostrando que no mundo a gente tem esse número de casos confirmados, com óbitos, e no Brasil, né, que está entre os países com os piores indicadores, o Brasil tem 11 mil casos, 268 mil óbitos, corresponde a 9,5% e 10% do total, e é importante a gente estar atento a esse dado, porque a população brasileira, ela corresponde a menos de 3% da população mundial, e a gente está com esses indicadores, né, de Covid, de doença e de óbitos. E aí, eu chamar a atenção para as medidas de supressão e de bloqueio que são necessárias nesse momento. Elas são necessárias desde o início, mas em função da forma como foi conduzida, né, a pandemia no Brasil, a gente não tivemos coordenação central, a comunicação era uma comunicação contraditória, indicação de medicamentos que não tinham eficácia, tudo isso contribuiu muito para a gente chegar nessa situação, além de toda a desigualdade que eu já coloquei anteriormente. Pode passar, por favor?
Bom, então a gente está vivendo essa crise humanitária, sanitária, vai ser preciso uma abordagem que contemple as interseções e pensar ter um olhar de longo prazo para o enfrentamento desses efeitos. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, que inclusive muitos deles são históricos, né, agravados e aprofundados com a pandemia, se não tivermos um olhar de longo prazo. Pode passar, já estou terminando de verdade. E aí eu queria chamar a atenção para essa iniciativa, muito no sentido de pensar como é que a gente pode construir saídas, né, conjuntamente. Então, inteligência coletiva é um grupo que ele nasceu em abril, com a pandemia, e a ideia era como é que a gente pode trabalhar ciência, tecnologia e inovação para encontrar caminhos de saída, né? Caminhos que possam criar cenários para sair de toda essa tragédia, né? De desemprego, de dificuldades, de melhorar a saúde. E aí a ideia do Inteligência é usar a expertise da ciência, tecnologia e inovação e trabalhar com os territórios. Então, a gente vem hoje desenvolvendo um trabalho de discussão, de criação de cenários com catadores, um grupo Acamares de catadores de Sarzedo, e com profissionais do sexo, que é o grupo REU. E depois a gente pode discutir um pouco isso. Então, essa é uma iniciativa da Fiocruz, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pode passar. Quero agradecer. Eu acho que tem alguns aspectos que depois a gente pode deixar para discussão, que são extremamente importantes. Eu não tratei aqui, por causa do tempo, mas depois posso falar na discussão, da questão dos direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente também tem mulheres que não, nessa questão não é algo diretamente em função do vírus, mas que as mulheres estão sofrendo muito em relação, porque os serviços não estão atendendo, a gente tem dificuldade de contraceptivos, muitas tendo que se submeter a aborto inseguro, com uma carga pesada do ponto de vista psicológico. Então, a gente depois pode discutir, conversar um pouco na discussão. Mas eu acho que tem um aspecto importante que a gente precisa aprofundar, e aí dentro dessa perspectiva que a deputada coloca, de trabalhos juntos, que é como é que a gente pode atuar para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Então, é fundamental que a gente tenha um outro olhar com relação à atenção primária em saúde, do trabalho integrado entre vigilância e atenção. É fundamental que a gente trabalhe aí para romper com esse subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, de pensar formas inovadoras de atuar na gestão e de fazer trabalhos que a gente utilize mais tecnologias. Então, um pouco nessa linha para a gente depois aprofundar. E fortalecer ciência, tecnologia e inovação, considerando que isso tudo, a gente está vendo toda essa discussão aí da vacina, de respiradores, de formas e formatos, né, diferentes para atender os pacientes e essa população toda sob risco, que é investimento em ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigada e desculpa ter passado tanto do tempo. Muito obrigada, Zélia Maria. É muito importante, né? São dados muito robustos que foram trazidos aqui para a abertura dos nossos trabalhos desse painel de saúde. Nós não se faz discussão de ciência e de tecnologia e de perspectiva de uma articulação de um sistema tão amplo quanto o sistema de saúde, sem apreciação de dados que são transversais e que precisam ser considerados para que os efeitos de fato aconteçam. Na sua explanação, Zélia, eu fiz só uma pequena apanhadinha aqui de algumas questões que me chamaram muita atenção, que eu queria citar aqui, porque fica muito evidente para a gente o quanto os desafios são grandes, né? Desafio para a luta contra a desigualdade social, que agora também, nesse momento de pandemia, é traduzido através das pesquisas, que esse é um dos fatores, né, que acabou acometendo ainda mais
vidas, né? A desigualdade social mata não só na fome, mas como também na falta de acesso e nas condições físicas, né, das pessoas. O sucateamento das estruturas do SUS é muito importante destacarmos, infelizmente, que o Brasil vem já há alguns anos nesse desmonte do nosso Sistema Único de Saúde, e ainda assim eu quero destacar que, se não fosse, né, o nosso sistema, mesmo que por forças aí de alguns governos sofrendo esse desmonte, o nosso país estaria numa situação ainda mais crítica, pelas características que também foram apresentadas aqui na sua exposição. Os dados, gente, de violência contra a mulher, né, nós conversamos na segunda-feira, no dia 8 de março, com especialistas também sobre violência contra a mulher. Hoje pela manhã, na abertura do nosso seminário, no painel que tratamos na parte da manhã e na parte da tarde. E a questão da violência, ela de fato é uma questão muito preocupante. O número de feminicídios, né? Infelizmente, como as nossas casas, as nossas residências, os lares, são lugares muito inseguros, né? Quando nós estamos falando da violência contra as mulheres, quantos feminicídios acontecendo dentro dos lares, e a crescente, o aumento de toda essa violência na pandemia. Dizer que a nossa crise é uma crise sanitária, humanitária, mas também, Zélia, infelizmente, uma crise política, né? E que a gente vem assim vendo com um olhar muito preocupado diversas situações que merecem assim o nosso posicionamento contrário, a nossa repulsa, que são contra-exemplos o tempo inteiro. Inclusive, aqui no estado de Minas Gerais, tivemos essa semana a questão da CPI, né, da saúde, que vai investigar a questão do fura-fila, das vacinações, impactos que nos assustam em momentos já tão complexos, né? As pessoas que deveriam estar zelando, pelo menos tentando transmitir mais tranquilidade, são as que mais roubam a paz nesse momento. Eu quero destacar aqui, Zélia, não sei se você tem aí, se né, depois possa compartilhar nos momentos das intervenções. Também, durante o ano passado, no início desse ano, nós realizamos algumas lives com diversos profissionais da saúde e discutimos um pouco a questão também do câncer, né? E, nesse momento de pandemia, alguns estudos mostram como também as mulheres ficaram prejudicadas em função do tratamento, né? Muitas interromperam as suas idas às sessões, aos médicos, e nós estamos também no Março Lilás, um mês que a gente também debate a questão do enfrentamento ao câncer, e também uma parcela, né? As mulheres são uma parcela da população mais afetada também pelos cânceres, né? Então, destacar, não sei se você tem alguns dados aí. E reafirmar aqui a todas as pessoas que estão acompanhando esse seminário pela internet ou pela TV Assembleia, que poderão enviar perguntas às expositoras por meio do Participe Agora, disponível na página do evento no portal da Assembleia. Então, ao final das explanações, nós vamos abrir para as leituras das questões. Antes de passar a nossa próxima debatedora, eu quero saudar aqui a excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus, presente aqui conosco também na sala virtual. Deputada Andréia, gostaria de fazer uso da palavra agora, ou vamos acompanhar mais um pouquinho das exposições? Vamos passar, então, para a nossa próxima debatedora. Com a palavra, a senhora Ilma Ludandara, idealizadora da Áurea da Luta, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Lu, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu, para além de idealizadora da Áurea da Luta, que é um espaço e movimento que acolhe mulheres vítimas de violência, eu estou atualmente trabalhando com saúde mental, população de rua, e preparei uma apresentação aqui, peguei alguns dados, na verdade, e depois eu posso deixar numa descrição da onde foi tirado esses dados, mas peço que confiem em mim. Uma das
das coisas, assim, na verdade, a maioria da minha exposição, ela é muito mais relacionado ao trabalho que a gente tem, né, acompanhado aqui na ponta, numa comunidade de ocupação aqui de Belo Horizonte, né, que é a ocupação da Andara, que a Aura da Luta, na verdade, atende, em sua maioria, mulheres moradoras da comunidade mesmo. E aí, dentro desses estudos, vou começar primeiro com um dado, que ele até já foi dito aqui, que 75% dos trabalhadores que estão na linha de frente, né, saúde e serviço social, são mulheres. E uma coisa que chama muita atenção aqui durante os nossos atendimentos é que essas mulheres que estão nessa linha de frente, né, em sua grande maioria, na área da saúde, são enfermeiras ou técnicas, né, e algumas dessas que a gente atendeu na Aura da Luta têm, inclusive, problemas de saúde, seriam de risco, elas, né, estariam no grupo de risco, e por ser contrato, elas não conseguiram ser afastadas do trabalho. Né? Então, elas, mesmo sendo do grupo de risco, são mulheres que continuaram trabalhando na linha de frente. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, né? Uma outra questão é o ir e vir dessa mulher para o trabalho. Infelizmente, eu acho que é segredo para ninguém, que o transporte público, ele é uma grande máquina de fazer política e, infelizmente, durante a pandemia, as trabalhadoras em geral, né, têm que se deslocar, né, num transporte lotado, com corridas reduzidas, né, que é uma questão bem preocupante, né, porque aí são mulheres que são mães e que também dividem o cuidado com outras pessoas da família, né? As mulheres, elas não estão em casa cuidando somente dos filhos, né? Porque simples nunca é simples cuidar de filho. Não estão cuidando somente dos filhos, né? Elas têm um histórico aí de afetividade feminina que essas mulheres, elas se dispõem, né, a contribuir com o cuidado dos demais, né? Então, para além do cuidado com a saúde da mulher, que ela pode também ser esse agente que propaga o vírus por falta de um cuidado estrutural para essa mulher ir voltar do trabalho, né? Um outro dado também que eu levantei foi sobre mulheres em remissão de câncer de mama. 90% dessas mulheres, elas reduziram as práticas de atividade física e 58% delas tiveram sintomas do Covid. Eu acho que também é uma situação a se repensar, né, como que essas demais doenças estão sendo, como que estão lidando com essas doenças durante esse contexto de pandemia. Eu acho que é óbvio também que o sistema, o posto de saúde, né, o sistema em geral, ele não está funcionando de forma normal, né? Nada está normal, mas assim várias consultas, várias outras enfermidades foram deixadas de lado, acompanhamento, para que se fizesse o acompanhamento da Covid. Entendemos, porém, em alguns casos, essas mulheres estão em risco, né? Que seja desde um tratamento dentário, que aí também a gente pode ver assim, o quanto que, às vezes, um problema de dor de dente, ele vai afetar lá no ação, né? Tem estudos relacionando, né? E que, às vezes, tá sendo colocado como
uma questão simples, né? Uma coisa simples. Eu falo isso, mas com todo o meu respeito ao SUS, né, a esse trabalho maravilhoso que tem sido feito durante a pandemia, né, essa dedicação, né, de pessoas se colocarem em risco para defender outras vidas e muitas das vezes não bem reconhecido, e aí eu não falo nem de reconhecimento financeiro, mas de reconhecimento do nosso comportamento enquanto cidadão a esses trabalhadores. E a questão assim que mais tem chamado a atenção, a minha atenção como mulher da Aura da Luta e como trabalhadora na área de saúde mental, são os impactos da Covid na saúde mental das mulheres. A gente acompanhou aí nas outras mesas, né, nos outros painéis, a questão do trabalho, da violência, e essas mulheres conseguir filtrar isso, né? Elas já estão passando por todo um processo que o mundo inteiro está passando, só que, para além disso, elas precisam filtrar a questão da violência, né? De como combater, reagir, se proteger de um contexto de violência. E aí, falando de mulheres de periferia, em uma casa que não tem uma estrutura adequada, nem para proteção da família dela em relação à Covid, e nem de proteção física dela em relação a algum tipo de agressão, né? E quando a gente também, uma outra questão sobre a alimentação, essas mulheres, e aí tudo isso que eu estou falando relacionando a saúde mental das mulheres, né? Quando essa mulher existe nela a preocupação excessiva da alimentação e para além disso, a alimentação saudável dos filhos e da família, né? Elas precisam garantir que a família se alimente durante uma pandemia, essas mulheres estão desempregadas, e aí a gente vê várias propostas assim, que respeito, mas também peço um pouco de atenção para isso, sobre o empreendedorismo, porque quando a gente fala de mulheres periféricas, são mulheres que muitas das vezes não vão ter acesso à internet, a equipamentos, né? Por mais que tenha acesso à internet, não vai ter acesso a um equipamento de qualidade que permita ela participar de um curso, se incluir no mercado de trabalho de alguma forma, né? Nós estamos acompanhando aí agora essa luta por um auxílio emergencial, né? Onde você compra um pacote de arroz por R$36, quando você acha, né, em promoção, e um auxílio de R$200, R$250, que é o que querem liberar. E aí você pensa na população de periferia, novamente, nós estamos falando de mulheres que estão aí, uma base aí de 3 a 4 filhos, a grande maioria mulheres mães solo. Só um minuto, gente, é porque meu filho está aqui do meu lado. Só um pouquinho. Pode. Desculpa. Pode. Então dá licença, calma aí, pode levar. Pode. Desculpa, gente. E ainda tem essa preocupação, né, de falar com o agitamento do filho do lado, querendo chamar atenção. Desculpa. E aí tem toda essa questão psicológica de pensar a alimentação desse filho, né, dessa família. A gente vê também o aumento do uso excessivo de álcool e outras drogas, o que também, né, aumenta a violência contra as mulheres, aumenta o nível de estresse dessas mulheres, e aí tensão hormonal, alteração hormonal, tensão pré-menstrual, né? Tudo isso em uma mulher que está ali tentando manter um equilíbrio dentro da sociedade, manter, né, fazer com que as coisas funcionem, né? Porque são mulheres, eu estou falando aí no caso de mulheres que estão na base da sociedade, né? E essas mulheres estão assumindo a educação escolar dos filhos,
né, sem preparo, né, boa parte delas mulheres semi-analfabetas, né, que estão aí assumindo e sendo responsabilizadas e culpabilizadas pelo Estado, né? Nós temos casos aqui de mulheres que teve o nome dos seus filhos e os seus nomes expostos em grupos da comunidade, falando que o filho perdeu a vaga porque ele não acompanhou o ano letivo de 2020. E aí você falar isso em grupos comunitários e expor essa mulher, uma mulher que ela não teve nenhum acompanhamento, nenhuma preparação, na verdade, para alfabetizar e acompanhar, né? Porque a gente não está falando mais do dever de casa, né? Que as crianças trazem. Nós estamos falando da educação que o professor dá em sala de aula e essas mulheres estão assumindo. E aí muitas não têm equipamento. A escola, ela de fato, ela se abriu para poder entregar material, mas essa informação, muitas das vezes, ela não chega, né? Tem mulheres que entendeu que a educação, essa educação remota, ela seria feita somente por aplicativo, por celular, e elas perderam contato com a escola por questão de não ter aparelho, ter perdido o número, conta de telefone que não conseguiu pagar, e aí o nome delas estão exposto para todo mundo da comunidade, não só o nome dela, como o nome dos filhos, e esses filhos ameaçados de perder a vaga na escola porque não conseguiu acompanhar um ano letivo dentro de um contexto de pandemia, né? Eu até não entendo muito bem sobre direitos, mas queria até, se tiver alguém aí um pouco mais atualizado que eu, até para esclarecer isso, assim, de como que se dá isso nessa, né? Falando dessa questão isolada sobre a educação. Né? Essas mulheres também, elas estão, para além de todos esses trabalhos, essas demandas que elas têm, né? Elas estão fora do convívio social, né? E aí, assim, falando bem específico das questões aqui que a gente consegue acompanhar com as mulheres, são mulheres que já não tinham muito um momento de lazer, cultura, né? E agora, com a pandemia, isso diminui muito mais, né? Então, isso também contribui para impactar negativamente a saúde mental dessas mulheres. Uma outra coisa que a gente consegue perceber também, falando aí bem específico de mulheres periféricas, o controle o controle... Ai, fugiu a palavra, gente, desculpa. Vou falar bem grossamente, né? Sobre as mulheres estão engravidando mais, né? Durante a pandemia, pelo menos as mulheres periféricas que a gente tem acompanhado, têm engravidado mais, porque não tem mais um controle, né? Não consegue mais fazer um controle no posto, não consegue mais pegar anticoncepcional com a facilidade, não consegue mais... antes a gente até conseguia, por exemplo, a gente tinha uma parceria no posto de saúde que a gente conseguia agendar para várias mulheres, ir lá e colocar o DIU. Hoje não consegue mais fazer isso porque está mais restrito ao atendimento da Covid. E aí, essas mulheres, para além disso, não conseguem também tratar a saúde materna e infantil como prioridade, né? Não tem isso como prioridade durante a pandemia. E aí, só deixar registrado para terminar, né? Na Constituição, tem descrito que saúde é um direito e dever de todos, e a Hora da Luta, ela está aqui disponível para contribuir com esse debate, para buscar mais informações, e para a gente pensar juntos também
como que a gente reverte essa situação pensando em proteger e garantir a saúde dessas mulheres que estão aí sempre à frente de tantas coisas dentro da sociedade e que também são excluídas pela sociedade, esquecidas e muitas das vezes violentadas. Muito obrigada pelo espaço, gente. Obrigada, Lu. Nós que agradecemos o compartilhamento das suas experiências, das suas vivências aí na comunidade. Parabéns pelo trabalho, Áurea Luta. Acho que é muito importante a gente destacar que essa vivência da realidade, né, das mulheres periféricas, com todas as dificuldades, ela é muito importante porque esse é um perfil que nós precisamos estar muito atentas, né? A periferia, que inclusive também é uma realidade que eu conheço bem, porque venho de uma das periferias aqui da nossa Belo Horizonte, é uma vida diferente, é um modo de viver diferente, né? Com muita falta de acesso ainda, lamentavelmente, com inúmeras dificuldades, e onde o sistema de saúde também, por vezes, não consegue ainda atender toda a totalidade. Trabalhos como da sua instituição, que acolhe mulheres vítimas de violência, né, que faz uma atenção também às pessoas em situação de rua, com uma atenção à saúde mental das mulheres, Lu, é muito importante. Eu estava dizendo aqui no começo, eu vou fazer uma leitura de alguns dados que eu pesquisei aqui sobre a questão da saúde mental. Esse é um foco importante que nós certamente precisaremos trabalhar agora na fase que nós estamos e no pós-pandemia, né? A saúde mental das mulheres precisa, de fato, de uma atenção muito especial. Você destacou, Lu, a questão do transporte público, né? E a gente sabe que ele é um potencial político, né? Como você disse aqui, de fazer política, mas também a gente vê que é um dos principais problemas urbanos que nós temos. Agora, na pandemia, nesse momento em que nós estamos discutindo a necessidade do afastamento, né, do distanciamento social, a gente tem no transporte público as piores realidades, né? Transporte superlotado, com as pessoas tendo ali que tentar se proteger de alguma forma, mas também obrigadas a fazer o uso do transporte para não perder os seus empregos. Então, são muitas realidades difíceis que você trouxe aqui que a gente precisa de atenção. Destacar aqui também, Lu, que essa questão do aumento da gravidez, né, muito bem lembrada, inclusive, nos faz também ter que debruçar ainda mais no debate do aumento da gravidez na adolescência, né, que é o que nós estamos vendo também nas nossas comunidades. Adolescentes engravidando, e certamente esse é um processo que trará ainda outras dificuldades no que diz respeito à empregabilidade, no que diz respeito à questão da educação, porque são meninas que ainda, né, têm muito que se dedicarem ao estudo. Então, aspectos muito importantes que você trouxe. E eu vi aí, Lu, você nos pedindo um tempo para a gente para conversar aí com seu filho. Eu sei muito bem como que é essa lida aí, né? Eu que tenho 3 crianças pequenas e que essa situação do trabalho remoto, né, é um dificultador. Por mais que a gente se organize em termos de horário, né, as crianças precisam não só de estarmos ali com elas, mas também assim de um ambiente, né? Eu não sei como que é na casa de vocês, mas minha casa é uma casa pequena, onde eu tenho que conviver com o computador e com os meninos e com a televisão. Então, o tempo todo aqui, às vezes até em algumas das nossas sessões plenárias, eu estou ali amamentando, tirando o menino de cima do sofá, né? O tempo todo, porque as crianças elas estão também em casa, sofrendo com esse processo de isolamento, porque também não consegue despender suas energias, canalizar as energias, né? Então, fica tranquila que a gente se entende aqui de mãe para mãe, com criança, a gente sabe como é que é essa lida. Ô, gente, deixa eu só compartilhar aqui, antes de passar para a nossa próxima debatedora, uma publicação que foi feita agora em fevereiro, é uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina,
e eles fazem um recorte justamente nessa questão de como as mulheres são as mais afetadas emocionalmente. Aí a pesquisa diz aqui, são vários dados, eu vou fazer alguns cortes aqui, até por conta do tempo. As mulheres foram as mais afetadas, né, emocionalmente, respondendo por 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% sintomas de ansiedade e 37,3% demonstrando sintoma de estresse. Esse perfil que a gente é o perfil mais comum, esse é um dado aqui interessante, é o perfil mais comum que a gente fala da mulher multitarefada, né, administrando o trabalho, a casa, as crianças, o cuidado com os pais. Esse é um perfil que, de fato, claramente foi muito afetado. Mas essa pesquisa mostra que o sofrimento psíquico também atingiu as mulheres que moram sozinhas e que não tinham filhos, né, que também são mulheres que estão aqui na nossa sociedade que a gente não pode esquecer, né, porque é um volume tão importante percentualmente, e elas também demonstram aí o quanto elas ficaram afetadas. Muitas dessas mulheres estão desempregadas, tinham histórico de doenças crônicas, 25,9%, e relatam ter tido contato com pessoas que diagnosticaram Covid-19, 35% dessas mulheres. Então, quando a gente fala da questão da saúde mental, é muito importante a gente perceber o impacto que está na vida da nossa sociedade, especialmente sobre nós mulheres. E algumas desenvolveram estratégias comportamentais, né, para enfrentar essa pressão toda desse momento que nós estamos vivendo, que foi o uso e abuso, né, de álcool e outras drogas, lamentavelmente. Essas pessoas mudaram seus hábitos alimentares, né, então estão comendo alimentos com mais açúcar, com mais gordura, o que sinaliza aí também um aumento da necessidade do sistema de saúde, né? Então, os hábitos que hoje essas mulheres com esses sintomas fazem para diminuir o estresse, a angústia, né, eles podem gerar também outras necessidades no sistema de saúde num curto espaço de tempo. Então, eu queria destacar esses dados aqui, porque fazem parte aí da nossa necessidade de pensar melhor os nossos atendimentos para frente. Eu quero saudar aqui, destacar a presença da excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, conosco já aqui, presente aqui no nosso auditório. Ela vai fazer a condução do próximo painel e já está acompanhando conosco aqui o painel da saúde. Agora eu passo a palavra à senhora Dionara de Almeida Silveira, minha colega assistente social, funcionária do CTI da Maternidade Odete Valadares, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais e co-vereadora do mandato coletivo em Belo Horizonte, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Antes da sua fala, eu quero só destacar aqui a Maternidade Odete Valadares como uma importante instituição de saúde da mulher aqui no nosso estado, a primeira maternidade aqui em Belo Horizonte, com 66 anos de história. Hoje, a diretora que está conduzindo os trabalhos do Odete é a Flávia Ribeiro, uma mulher também assim, de muita garra, de muita fibra, tentando implementar dentro do Odete iniciativas que foram muito exitosas no passado e que se perderam ao longo dos anos. Inclusive, é uma das instituições de saúde aqui em Belo Horizonte que eu empenhei recurso de emenda parlamentar para fortalecer a pauta da saúde da mulher no nosso estado e que eu considero muito e muito importante. É um hospital que tem um banco de leite materno fantástico, exemplo na América Latina e no mundo. Então, agora com a palavra para o seu pronunciamento. Boa tarde a todas. Só uma correção, assim, é Deonara que eu chamo, assim, não tem problema não. Um monte de gente o meu nome, é um nome diferente, assim, eu já acostumei, mas eu acho que é importante. Corrigida aqui, lembrar... Deonara. Tranquilo. Eu também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres
E eu acho que tem uma questão importante quando a gente vai discutir saúde das mulheres, é que não dá para discutir saúde das mulheres sem a gente pensar no papel das mulheres na sociedade. Então, é importante a gente entender que esse trabalho que a gente chama de trabalho doméstico, que é o trabalho de, né, que é todo esse trabalho de cuidado, né, de cuidar dos filhos, de preparar a alimentação, de fazer os processos de harmonia psicológica das pessoas, né? Então, todo esse trabalho, ele, na nossa sociedade, ele vai sendo responsabilidade das mulheres, né? E esse trabalho, primeiro, ele não é visto como trabalho, né? Ele tem um processo grande de invisibilidade, né? E ele gera uma grande carga de trabalho nas mulheres, né? E se as mulheres, além do trabalho doméstico, elas ainda trabalham fora, também em sua maioria, nas profissões de cuidado, né? Essa carga horária fica maior ainda, né? O que a gente chama aí da dupla jornada de trabalho. E o que, ao invisibilizar esse trabalho, o que a gente fala assim, né? O capitalismo, ele vai fazendo com que, vai passando a ideia também, como se o tempo das mulheres fossem elásticos, né? Como se ela fosse possível ela dar conta de toda essa carga de trabalho e ainda coloca assim, para as mulheres que elas precisam estar bonitas, né? Fazer muita atividade física, como se o trabalho doméstico não desprendesse grande energia de atividade física, então ainda que elas, né? Então elas têm que estar sempre dispostas a atender às necessidades dos homens. Então isso tudo gera nas mulheres um adoecimento enorme, né? E aí a deputada mesmo citou os dados, né? Do Hospital das Clínicas lá da UFMG, que mostram mesmo na pandemia, mas se a gente for olhar no cotidiano dos serviços, isso também se dá fora das épocas de pandemia, é agravado pela pandemia, há um grande adoecimento mental das mulheres. Porque, realmente, assim, elas não chegam é um negócio impossível de dar conta, né? E, efetivamente, a sociedade ela só vai ser reproduzida por esse trabalho. Sem esse trabalho, a nossa sociedade não se reproduz, né? Então, o trabalho das mulheres ele é fundamental. Mas, como ele é dito como não trabalho, é um trabalho invisível, né? Isso não gera uma valorização do que as mulheres fazem, pelo contrário. Então, isso adoece as mulheres, tanto pelo cansaço, né, que vai gerando um estresse, como também pelo processo de desvalorização, né? E com a ideia de que os homens são donos das mulheres, do corpo das mulheres, tanto é que em todos os processos de vida as mulheres não podem decidir sobre os seus próprios corpos, né? Nem na hora, né? Isso gera muito adoecimento, gera muito problemas de saúde. E a gente, esse controle dos homens sobre o corpo das mulheres, ele gera violência, ele gera vários adoecimentos, como anorexia, como cirurgias plásticas desnecessárias, vários processos na saúde das mulheres. Mas uma questão muito importante, né, é que a gente vê que no processo da gravidez, né, além do controle, a gente não poder decidir quando parir, né, se levar ou não adiante uma gravidez, também na hora de parir você não pode decidir sobre o parto, porque é uma ingerência sobre o processo de parir das mulheres. Tanto é que vários estudos comprovaram aí que as mulheres sofrem violência na hora do parto, né? O que a gente chama aí da violência obstétrica, né? As mulheres, tem pesquisas que comprovaram que, assim,
um quarto das mulheres brasileiras sofreu algum tipo de violência obstétrica, né? Falaram para elas assim, na hora de parir, na hora de fazer, você não gritou, né? A dor não é tanto assim. As pessoas ficam fazendo comentários, né, vexatórios sobre a mulher que, num trabalho de parto, está com um sofrimento maior. Então, a partir desses estudos, dessas comprovações, foi desenvolvida a Política Nacional de Humanização do Parto, né, para que as mulheres pudessem parir com menos dor, com menos intervenção, com menos violência, e que a gente pudesse, no Brasil, também diminuir a taxa de cesárea, né? Então, a política de humanização do parto, ela prega outras formas de alívio da dor. E aí a gente, em Belo Horizonte, a gente foi construída uma maternidade, né, em que foi investido 10 milhões, mais de 10 milhões de reais né, nessa maternidade, que é a maternidade Leonina Leonor, e que agora, simplesmente, o Calil prometeu abrir em 2017 e agora ele simplesmente destruiu, né? No momento, são 10 milhões de dinheiro público jogado fora, né? Destruído. Tirando o direito das mulheres de parir com dignidade, de ter parto com alívio da dor, um parto na água, que já tem diversos estudos que mostram, né, que a mulher ela relaxa mais, né, ela sente menos dor, facilita o trabalho do parto normal. Então, o Calil simplesmente destruiu a maternidade. Então, essa é uma questão absurda, né? A gente tem no Brasil, o Brasil é o segundo maior país do mundo em taxas de cesariana, né? Nós temos 55% dos partos das mulheres brasileiras são através da cesárea, né? E muitas dessas cesáreas são desnecessárias. Se a gente olha nas clínicas particulares, 85% dos partos são cesáreos, né? A mulher só consegue ter parto normal nas clínicas particulares quando ela já chega em período expulsivo, porque, do contrário, né? E a gente discute isso muito na saúde, que essa taxa de cesárea elevada não é porque a mulher brasileira tem uma disfunção orgânica maior que não permite que tenha parto normal. A gente sabe muito bem que não é isso, né? E se a gente olha bem assim, em quais horários que as crianças que nascem de cesárea nasceram, você vai ver que para o agendamento da cesárea, o que importa é a agenda do médico, né? E a gente pode ver que na véspera de feriados, principalmente os feriados de Natal e Ano Novo, crescem enormemente as cesarianas, porque o médico não quer correr risco da mulher entrar em trabalho de parto no feriado. Então, a gente vê que essa luta pelo processo de humanização do parto é uma luta fundamental na vida das mulheres, né? E, portanto, a gente precisa abrir o Leonina Leonor, que é uma maternidade que estava construída, que tinha 7 quartos PPP, sendo 6 deles com banheira, e tinha vários instrumentos para facilitar alívio da dor, né? Ela tinha uma maternidade que tinha leito para atendimento para os bebês que precisassem permanecer mais tempo na maternidade por alguma complicação pós-parto. Então, assim, é uma maternidade fundamental na vida das mulheres. E numa região de Belo Horizonte que falta leito de maternidade, porque as mulheres têm que sair de Venda Nova para ir parir no Sofia, no Odete, no Odilon, no Hospital das Clínicas, que é relativamente longe de onde elas moram. E muitas dessas mulheres, elas fazem esse trajeto de ônibus, assim, correndo risco aí de terem seus filhos nos ônibus. A gente já viu várias notícias, assim, aqui em Venda Nova, que a mulher pariu no ônibus, não deu tempo de chegar. Então, é uma maternidade fundamental na vida das mulheres. E a gente também vê, nessa questão da pandemia, que o Brasil cuidou mal das suas gestantes, né?
nós somos responsáveis, né, nossa, que eu falo assim, o Brasil, de cada 10 mulheres gestantes, né, ou gestante ou puérpera, puérpera é a mulher logo no pós-parto, 8 em cada 10 mulheres que morreram por Covid, que estavam grávidas ou no puerpário, 8 são no Brasil. Quer dizer, isso mostra assim, o quanto que nós cuidamos poucos das nossas gestantes, né? E se os estudos mostram que como que essas mulheres foram desassistidas. 15% das gestantes que foram a óbito, elas não tiveram nenhuma assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso à UTI e 36% não foram entubadas, nem receberam nenhuma ventilação mecânica. Então, mostra o quanto que nós cuidamos mal, né? E além das que morreram por Covid, a gente vê que durante a pandemia houve um aumento da mortalidade materna, né? Eu posso citar, por exemplo, o próprio Odete, assim, que a gente antes da pandemia, a gente tinha 1 ano e meio que a gente não tinha nenhum óbito materno, e durante o ano de 2020, nós tivemos 3 óbitos maternos, porque as mulheres demoraram a procurar os serviços de saúde e, portanto, chegaram mais graves, o que dificultou, né, que se salvasse as vidas, que essas mulheres sobrevivessem. Então, assim, a pandemia, ela piorou as condições de acesso das mulheres ao sistema de saúde, né? E as pessoas que, né, a Zélia, as pessoas que falaram antes de mim, já mostraram esses dados, né? Então, tem mais dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos, tem mais dificuldade de acesso aos preventivos, né, mamografia, ao Papa Nicolau. Então, assim, as mulheres têm mais dificuldade de controle da hipertensão, da diabetes, as mulheres estão tendo mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Então, acho que é muito importante, né, a gente entender, assim, como que a pandemia vai influenciar outros indicadores além do próprio adoecimento por Covid. E outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que a gente também não tem como falar de saúde das mulheres sem falar a importância do SUS. O SUS é fundamental para garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, que as pessoas tenham acesso à prevenção, à promoção, ao tratamento, né? A gente pode dizer, a gente diz muito isso, né? Quantas vidas o SUS salvou? E salvou muito pela garra, né? Pela dedicação dos seus profissionais, né? E a gente também percebe que, ao contrário, enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Principalmente as trabalhadoras, que são a maioria das profissionais do SUS, né, na saúde, a maioria das pessoas que trabalham na saúde são mulheres, até porque a saúde é uma das profissões do cuidado, né, junto com a educação, junto com a assistência, a gente vê que as trabalhadoras da saúde convivem com baixos salários, né, e uma desigualdade salarial enorme, assim. O Estado de Minas Gerais, ele paga para uma profissional de saúde, da educação também não é muito diferente, de nível médio, em torno de R$1.000, né? A gente tem na saúde, a gente tem pelo menos 29 trabalhadores que recebem menos que o salário mínimo. A gente tem mais de 600 profissionais de saúde que o seu salário base é menor que o salário mínimo. Enquanto a gente tem as trabalhadoras, né, mulheres, recebem, que são as técnicas de enfermagem, o pessoal do administrativo, tem um salário inicial aí em torno de um salário mínimo, as profissões majoritariamente masculinas, como é o caso da Polícia Militar, o salário, né, inicial do nível médio
é R$ 4.600, o que mostra a desigualdade de gênero, assim, fortemente impregnada no Estado, né? Então, a gente também precisa ter uma política salarial que valorize o trabalho das mulheres, né? Que valorize a saúde, que valorize a educação. A gente vê que o governo Zema, ao contrário disso, ele aumentou essa diferença salarial, né? Ao dar 13% de aumento para a polícia e não dar nenhum reajuste para as trabalhadoras das outras categorias, né? E para os trabalhadores também. Mas é um absurdo, porque a gente já vem desde 2012 sem uma recuperação nós, trabalhadores da saúde, né? A educação, ela teve um aumento, né? 2015, 2016, nós desde 2012 não temos nenhum aumento salarial. Então, assim, e o Zema, ele aprofunda essa desigualdade, né? E também, né, Zema e Bolsonaro, né, utilizaram da pandemia para retirar direito das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão, né, na frente de luta salvando vidas. Tiraram com a reforma da Previdência, tiraram com a PEC emergencial, né, que congela o salário dos trabalhadores do serviço público por 15 anos, com a Lei 173, que impediu, né, o tempo de serviço dessas pessoas para promoção e para progressão. Ou seja, nós estamos trabalhando, enfrentando a pandemia de frente, né, correndo um risco muito maior de adoecimento, e eles nos dizem, esse tempo seu não vale para nada na sua carreira. É um absurdo o que estão fazendo com as trabalhadoras da saúde. Então, a gente é fundamental que se revogue essas leis, sabe? Porque é um absurdo que quem segura a onda, que quem, né, sofre, porque a gente tem, inclusive, as trabalhadoras da saúde, com um desgaste emocional gigante, porque estão ali diretamente lidando com a pandemia, estão com um nível de trabalho muito maior, né? Porque aumentou demais o trabalho no serviço de saúde, a gente vai ter os nossos direitos, os nossos salários reduzidos para garantir o lucro dos bancos. Enquanto nós tivemos nosso salário congelado, os bancos tiveram aumento nos seus lucros em mais de 10%. E você tira de nós para garantir para os bancos, você tira de nós para garantir para os grandes empresários. Enquanto a Vale, ela destrói o estado de Minas Gerais, né? Retira as montanhas, destrói os rios, não paga imposto. Enquanto nós, trabalhadores de saúde, que ganhamos um pouquinho melhor, temos que pagar, né? Imposto de renda aí de 15%, 20%, 27%, e a Vale ganha fortunas, não paga imposto. E aí nós somos responsáveis, né? É sobre as nossas costas que o Estado vai querer acertar as contas, né? Não, tem que cobrar imposto da Vale, tem que cobrar imposto dos grandes exportadores de soja, porque vai a nossa água, vai o nosso solo, vai o bem comum do Brasil vai sendo exportado. Agora, é nós, trabalhadoras da saúde, que vamos ter que pagar por isso? Não. Então, assim, é preciso, sim, né, que se taxe as grandes fortunas, né? A gente sabe que pós-pandemia vai haver um aumento da necessidade do serviço de saúde, inclusive porque, além da questão, né, da mortalidade aí que a Covid provoca, ela provoca muitas sequelas, né? Isso vai exigir maiores recursos no serviço de saúde. Então, a gente precisa, sim, né, revogar a emenda constitucional 95, revogar a PEC emergencial, revogar a lei 173, revogar a lei Candir, né, garantir mais recursos para o SUS, mais recursos para a educação pública, garantir um Estado que pense, né, que tenha responsabilidade social, né, e que a gente discuta a diminuição do lucro dos bancos. Banco também tem que pagar imposto nesse país.
Então, essas são todas questões fundamentais para a saúde das mulheres. Então, eu encerro dizendo que nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres, né? E que é importante mudar o mundo para mudar as vidas das mulheres e mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Vamos juntas, Deonara. Muito obrigada pela sua contribuição, por chamar a atenção aqui por tantos aspectos importantes da saúde que temos que nos atentar. A questão da violência obstétrica realmente é uma realidade triste no nosso Brasil. A política de humanização do parto, uma política tão valorosa, né, tão importante, e você que convive mais de perto com essa realidade, trazendo para a gente esses dados que nos assustam, né? A gente ter dados tão preocupantes como os que você apresentou. Destacar aqui da sua fala o adoecimento que nós, mulheres, em grande parte, temos dessa questão do trabalho, né, da desvalorização, do não reconhecimento. Eu até anotei aqui sua expressão, né, do trabalho doméstico, né, do trabalho, do não trabalho, do trabalho invisível. E esse é um trabalho que a maioria de nós, mulheres, faz todos os dias e que não tem uma valorização, um reconhecimento e que gera esse adoecimento. Muito obrigada pela contribuição. Quero reforçar aqui o aviso sobre o processo de emissão de certificado. As pessoas que desejarem receber certificado de participação devem registrar a presença no formulário online, disponível na página do evento, no portal da Assembleia. Eu passo agora e faço uma pergunta aqui às senhoras deputadas presentes, deputada Andréia de Jesus, deputada Beatriz Cerqueira, se querem fazer uso da palavra antes da apresentação da questão que nos chegou aqui por um participante nas redes sociais. Não. Ok. Vamos passar, então, agora a leitura de uma das intervenções que chegou através da internet. Essa pergunta foi direcionada a Zélia. Boa tarde, Zélia. Ressalto com a sua apresentação foi de fundamental importância. Gostaria que você comentasse também sobre a depressão sofrida antes e durante esse período de pandemia. Essa questão veio da Eliette, de Belo Horizonte, a quem já aproveito para agradecer, inclusive, o acompanhamento. Zélia, 5 minutos para a sua resposta. Eu sou ruim de tempo, hein, deputada? Bom, eu não sei... Bom, primeiro, a questão da saúde mental ela é um problema já definido, né, um problema do século XXI. E a pandemia ela vem também exacerbar aí vários transtornos, né? Eu sei de grupos que estão estudando aí o impacto da pandemia em transtornos mentais, mas, então, assim, precisaria fazer um levantamento da literatura, eu sei de pouca coisa. Eu sei, por exemplo, que tem um trabalho no Irã com profissionais da saúde e que mostrou um percentual elevado de ansiedade, de questões relacionadas ao medo, isso que a deputada Ana Paula colocou, de alimentação, né? Então, a pessoa comeu um pote de sorvete, essa coisa da alimentação inadequada, exagerada, compulsiva, muito em função da pandemia, porque a pandemia ela traz uma questão do medo que é muito forte, né? Então, você tem, e isso já está mostrado, você tem medo do vírus, porque você não sabe o que vai acontecer, você tem medo de ficar infectado, você tem medo de adoecer e passar por todo aquele processo da doença grave, ser entubado, você tem medo de adoecer, ser entubado e morrer, você tem medo de não ter assistência. Então, vários desses pontos têm sido levantados pelos projetos que estão estudando aí, transtornos mentais em função da pandemia. Embora, né, acho que é importante também dizer que a questão da depressão, ansiedade, dos transtornos mentais já estavam definidos como um grande problema do século e a pandemia vem exacerbar. Então, Eliette, depois, se você quiser também fazer contato, tem meu e-mail, eu posso fazer um levantamento da literatura para você, se você tiver interesse.
Joia, Zélia, muito obrigada. E eu quero aqui, então, agradecer a presença de todas as nossas componentes da mesa, as deputadas que se fizeram presente aqui acompanhando os trabalhos desse terceiro painel. Dizer que estamos tratando aqui de uma política pública fundamental, essencial, e vamos dar sequência ao nosso seminário, passando agora para o quarto painel. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos às convidadas e a todos que acompanharam a transmissão do painel 3, que abordou o tema saúde, pelo portal e pela TV Assembleia.